a quinta lição que nós vamos estudar sobre oração. E vocês já devem estar fazendo alguns questionamentos a respeito do assunto. Na lição passada, por exemplo, eu falei que Deus de fato responde nossas orações, mas Ele sempre faz a sua vontade. E você pode estar perguntando, como assim? Então por que eu vou orar se Ele não garante que vai fazer o que eu estou pedindo? É um questionamento bem racional. Segue a lógica que herdamos do mundo em que fomos formados e da nossa inclinação egocêntrica natural. Na realidade, nós não oramos para informar nada a Deus. Ele é onisciente e já sabe de nossas necessidades. E já sabe a resposta mais adequada, não só para nós como indivíduos, mas para todo o seu propósito. Veja estes dois textos. O primeiro está em Mateus, no capítulo 7, os versos 31 e 32, e faz referência às nossas necessidades materiais. E o texto fala assim: portanto, não se preocupem, e é Jesus falando, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que você precisa delas. Porém, no capítulo 6 de Mateus, na oração que Jesus dá como modelo para os discípulos, Ele já disse que devemos pedir o pão nosso de cada dia. Em outras palavras, Ele sabe de que nós precisamos, mas Ele quer que nós peçamos. O Salmo 139 vai falar a respeito do conhecimento de Deus em muitas outras áreas, o que Deus conhece a respeito de nós. Salmo 139, os versos de 1 a 4. Veja o que diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Isso quer dizer meus planos, preocupações, desejos, tentações. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos, quer dizer, meus hábitos, ações e circunstâncias, são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já as conheces inteiramente, Senhor. Então, nós não oramos para informar Deus. Também, nós não oramos para tentar conseguir para nós o favor ou o interesse de Deus. Não precisamos impactar Deus, nem devemos tentar coagir aquele que é soberano de todo o universo. Ele já nos ama. Ele já está interessado em nós. Ele quer o nosso bem. Já está decidido a nos atender. Veja o que diz o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 8, o verso 28. Romanos 8, 28. Diz assim: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados de acordo com o seu propósito. E é Deus mesmo, na pessoa de Jesus Cristo, que nos convida a orar e garante responder. Mateus, ainda, no capítulo 7, vejamos o que diz. Jesus falando aos seus discípulos, ainda é o Sermão no Monte, e Jesus fala assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois quem pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, a porta será aberta. Se Deus não precisa de informação,
E se eu não preciso garantir a atenção dele, por que orar então? No dia em que Jesus foi traído, um dia antes da crucificação, depois que Judas Iscariotes saiu do recinto onde estavam Jesus e os discípulos, Jesus teve uma conversa muito importante com os 11. Ele explicou mais uma vez, claramente, o que estava para acontecer com ele. E desta vez, ele disse claramente que depois de ressurreto, ele voltaria ao Pai. E os discípulos ficaram muito tristes. Eles haviam deixado tudo. Eles deixaram emprego, família, amigos, deixaram tudo isso para acompanhar Jesus nas suas viagens, aprender o que ele estava ensinando. E Jesus provia tudo para eles. Jesus decidia para onde eles iam, onde eles ficariam. Ele os alimentava, ele ensinava e dava orientação e até pagava os seus impostos. Vocês lembram quando Jesus mandou Pedro buscar um peixe para da boca do peixe tirar dinheiro para pagar o imposto? Sim. Até os impostos Jesus pagava para esses discípulos. Como seria agora sem Jesus? E Jesus então faz duas promessas. E é João que relata isto no seu evangelho. João, no capítulo 14. E as duas promessas que Jesus faz têm a ver com oração. Em João 14, os versos 12 a 14, nós encontramos o seguinte: Jesus falando aos discípulos: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. A segunda promessa é que ele enviaria o Espírito Santo. Isto fica logo depois, nos versos 15 a 17a. Do capítulo 14 de João. Ele diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. Vamos analisar esses dois trechos com a intenção de responder à pergunta: para que oramos? Qual é o propósito da oração? No primeiro texto, o assunto é a obra que os discípulos realizariam depois da partida de Jesus. Assim como Jesus estava empenhado no trabalho que o Pai lhe havia designado para glorificar o Pai, os discípulos fariam o mesmo e ainda coisas maiores. Mas como isso aconteceria se sua fonte de tudo, que era Jesus, não estaria mais com eles? De onde viriam os recursos, a orientação, o conhecimento? E Jesus diz: orem, peçam, em meu nome. O que quer dizer isto? Em meu nome. Nós comentamos no domingo passado que um dos significados é nos méritos de Jesus. Nós
seres humanos, não temos méritos de virtude própria que nos permitissem sequer estar na presença de Deus, muito menos pedir alguma coisa. Mas, como parte da justificação que recebemos pela morte de Jesus em nosso lugar, podemos chegar a Deus com os méritos de Jesus, em nome de Jesus e não no nosso nome. Mas esse termo, em nome de Jesus, tem também o significado de pedir por Jesus, como se nós o representássemos ou como se representássemos os seus interesses diante de Deus. E qual é o interesse de Jesus? Glorificar o Pai. Ele diz: eu farei o que vocês pedirem em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Frequentemente as pessoas têm uma noção muito egocêntrica, eu diria humanista, em relação a Deus e aquilo que Ele faz. Como se Deus existisse em função do ser humano, só para servir, proteger, dar bem-estar ao ser humano. Mas isto é engano. A verdade é o oposto. O ser humano é quem existe para servir e glorificar ou dar valor a Deus. O apóstolo Paulo, na sua carta aos de Éfeso, faz isso bem claro no primeiro capítulo, nos versos 3 a 14. Ele diz, resumindo, que Deus nos planejou ou elegeu antes mesmo de criar o universo. Ele nos criou, nos redimiu, nos regenerou, tudo para o louvor da sua glória. E ele, Paulo, nos encoraja em 1 Coríntios 10, 31, assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, o propósito de orarmos é dar oportunidade de Jesus glorificar o Pai através da sua resposta a nós. Nós somos, ao mesmo tempo, convidados a participar com Jesus da sua obra, mas de ser o veículo através do qual Jesus, ao nos atender à oração, glorifica o Pai. Mais adiante, no capítulo 15 de João, Jesus vai nos dizer como nós podemos glorificar o Pai. Ele usa aquela figura da videira para si e diz que seus discípulos são os ramos da videira. O fruto nasce dos ramos. Vejamos no verso 8 do capítulo 15 o que Jesus diz. João 15, verso 8, ele diz assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Então, o que é que glorifica o Pai? O fato de nós darmos muito fruto. E o que é necessário para nós darmos fruto? Voltemos aos versos 4 e 5. Eu li o verso 8, não é? Agora nós vamos voltar aos versos 4 e 5. E depois nós vamos ler o verso 7. Em João 15, 4 a 5, nós encontramos o seguinte: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer
coisa alguma. E no verso 7 deste capítulo ele diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Para dar fruto, então, são necessárias duas coisas do discípulo. Primeiro, precisamos permanecer em Jesus. Permanecer em indica um relacionamento ou uma comunhão íntima constante. Isto nós fazemos através da oração. E é por isso que tanto Jesus quanto Paulo e João nos advertem em vários textos e de várias formas que devemos orar sem cessar a respeito de tudo que compõe a nossa vida. Então, em primeiro lugar, para dar fruto, precisamos permanecer em Jesus, ter esse relacionamento com Ele, constante. Em segundo lugar, o texto diz que as palavras de Jesus precisam permanecer em nós. A palavra dele é a Bíblia. Precisamos conhecer e internalizar a Bíblia a ponto de obedecer o que ela diz. Essa palavra vai promover aquela renovação da nossa mente e vontade de que Paulo fala em Romanos 12. E aos poucos vamos começar a querer aquilo que Deus quer. E assim, cada vez mais, Jesus cumprirá sua promessa de pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Quando nós passarmos a querer o que Deus quer. Mas nós vimos no capítulo 14 de João uma outra promessa, uma segunda promessa. A primeira é que eles poderiam pedir e eles receberiam, Jesus faria o que eles pedissem. Mas nós vemos uma segunda promessa e ela está relacionada à oração também. Eu me refiro à promessa que Jesus fez de enviar o Espírito Santo para habitar em nós. Eu quero destacar dois aspectos em que o Espírito Santo nos ajuda a glorificar a Deus na oração. Primeiro, o Espírito Santo é Jesus em nós. Ele nos orienta e nos ensina a vontade de Deus. Segundo, muitas vezes somos tão limitados em nossa percepção daquilo, do nosso problema, ou até das soluções que o Criador teria para nos atender. Nós não sabemos nem o que pedir e nem como pedir, por causa dessas limitações nossas. Que consolo nós encontramos ao aprender do apóstolo Paulo o seguinte em Romanos 8, os versos 26 e 27. Diz assim o texto: o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Vamos então fazer uma revisão daquilo que estudamos hoje a respeito da oração. Primeiro, sim, podemos e devemos orar e pedir em relação a tudo, até as coisas mínimas de nossa vida. Mas não devemos pensar que estamos informando Deus de coisas que Ele não saiba, nem precisamos coagi-lo a nos atender. A oração, em segundo lugar, a oração é uma oportunidade que Deus nos dá de sermos veículos
da demonstração da glória de Deus na dependência que nós mostramos e na resposta que Ele nos dá. Como filhos de Deus em Jesus Cristo, qualquer oração nossa deve ter como propósito não o benefício próprio, mas a glorificação de Deus. É por isso que pedimos que a sua vontade seja feita. Nós confiamos que a vontade de Deus é infinitamente melhor para nós do que a nossa. Em terceiro lugar, Deus é glorificado quando damos muito fruto. A produção desse fruto depende de nós estarmos em comunhão com Deus e de obedecermos a sua palavra. A oração está envolvida nisso. Em quarto lugar, orar em nome de Jesus significa reconhecer que nós não temos mérito diante de Deus, mas chegamos pelos méritos de Jesus. E também significa que nós estamos pedindo por Ele aquilo que acreditamos ser do interesse dEle. E em quinto e último lugar, como discípulos de Jesus, nós participamos da obra de Deus que Ele começou aqui na terra. A oração é o meio de termos os recursos humanos, materiais, intelectuais e espirituais para esta obra. Que Deus nos ajude a usar bem e para a sua glória esse presente que é a oração.